solas da reforma protestante. No primeiro momento eu pensei, é um assunto difícil, é um assunto complicado, porque ele é um assunto de caráter teológico e ao mesmo tempo ele está muito mais envolvido com a questão do ensino propriamente dito. Mas eu acho que, eu falei, não, vamos fazer, porque eu acho que é importante a igreja entender a sua condição histórica, entender os princípios que balizam a sua existência, porque, na verdade, irmãos, eu quero que você preste bastante atenção. Vou pedir o pessoal desligar aqui para mim, ó, pode ligar. Acho que está de boa. E as luzinhas aqui também. Porque, irmãos, preste atenção em algo que eu vou te dizer aqui essa noite. Nós hoje estamos passando por um tempo em que as verdades, os princípios que norteiam uma igreja cristã precisam ser... Está acontecendo, filho? Fala, aê! E apagar essa aqui que o Lu realmente reclama dessas luzinhas aqui, ó. Ou não, Lu? Pode deixar acesa? Pode deixar? Não? Tá bom, beleza. Irmãos, e nós temos visto que nós precisamos compreender sobre qual fundamento nós estamos alicerçados. Por que nós somos chamados de igreja cristã evangélica? Porque quais são os valores, os princípios que norteiam a nossa vida? Porque há uma confusão e há uma ignorância, no sentido de conhecimento, de que muitas vezes nos torna... Não sabemos exatamente o que nós somos no meio disso tudo. Então, por isso, é importante nós resgatarmos o ensino básico da reforma protestante e falarmos um pouco sobre isso. Semana passada nós falamos sobre sola fide, ou somente a fé, e hoje nós vamos falar sobre sola gratia, ou somente a graça. Mas eu quero só dar um pano de fundo para que você compreenda bem a questão da reforma protestante, né? Elza até pediu para eu fazer alguns adendos aqui, e eu quero que você preste atenção em questões de ordem histórica, tá bom? Que é uma introdução aqui para você compreender do que se trata a reforma protestante. Porque você já ouviu falar da reforma protestante, você já ouviu falar de Martinho Lutero, você sabe que existe a igreja luterana, você já tem ouvido aqui na igreja falar sobre os 5 sós, mas a base, aquilo que está por trás deste movimento, do ponto de vista histórico, é importante que nós tenhamos pelo menos uma noção disso. É claro que num dia como hoje, num culto, eu não tenho como explanar toda a questão histórica envolvendo a reforma protestante, mas eu quero dar só um padrão para você. Basicamente, irmãos, a Igreja de Cristo, ela se dá-se início ali no livro de Atos, amém? Então, quando você pega o livro de Atos, você está vendo a Igreja de Cristo nascendo a partir da reunião dos discípulos e da descida do Espírito Santo. Ali começa uma igreja, amém? A história inicial, por assim dizer, da igreja congregada começa no livro de Atos dos Apóstolos. E desde o início da igreja, quando você começa a estudar as próprias Escrituras, você percebe que a igreja de Jesus, ela desde o início começou a ter que enfrentar alguns problemas com relação aos falsos ensinos. Logo na origem da igreja, por exemplo, existia um movimento que era um movimento gnóstico, um movimento que dominou a igreja, tentou dominar e influenciar a igreja por um longo tempo e teve que ser combatido. Você percebe, por exemplo, a carta que Judas escreve, não Judas o Iscariotes, outro Judas, é uma carta apologética, de defesa da fé. Ela trata sobre falso ensino e sobre ensino verdadeiro. Então, se você quer entender um pouco sobre defesa da fé, sobre apologética, né, que seria a defesa da fé, o livro de Judas fala sobre isso. Então, nós percebemos que desde o seu início, da sua concepção, a igreja de Cristo, ela luta contra o engano, ela luta contra a tentativa do diabo, através do falso ensino, entrar dentro da igreja. E por causa disso, a igreja, ela começa então, ela tem uma origem. Qual é a origem da igreja, irmãos? Os apóstolos, amém? A igreja fundada sobre o ensinamento dos apóstolos. E aí então o que começa a acontecer? Outras pessoas começam a reivindicar autoridade ou querem influenciar essa igreja. Por isso então surge o termo Igreja Católica Apostólica. É importante a gente entender essa origem do termo, porque esse termo ele não se dá em função da universalidade da igreja, no sentido que ela se espalha pela terra.
O conceito de igreja apostólica surge porque a igreja ela é estabelecida sobre o fundamento dos apóstolos, amém? É isso que a Bíblia diz. O ensino dos apóstolos é que norteia a igreja. Então, logo, ela é uma igreja apostólica. E ela é uma igreja católica, ou seja, universal, porque ela compreende a todos aqueles que são salvos em Cristo. Então, diante do engano, o que aconteceu? Por que começou a ser cunhado esse termo? A igreja católica não crê nisso. Por quê? Porque exatamente existiam os bispos, aqueles líderes que defendiam a fé apostólica, em detrimento daqueles que falavam o engano, né, que vinham com o gnosticismo e outras correntes ideológicas e doutrinárias que não procediam da palavra do Senhor. Então esses líderes falam assim: nós que somos da igreja católica não cremos assim. Ou seja, nós que pertencemos à igreja universal, não universal do reino de Deus, mas a igreja de Cristo espalhada pelo mundo, cremos desta forma. Então o termo católico e o termo apostólico, ele surge logo nos primeiros séculos, né? Nos primeiros anos da igreja. Ele não surge como fruto de um avanço geográfico, mas ele surge principalmente como o estabelecimento de uma autoridade. A autoridade apostólica de uma igreja que se espalha sobre toda a terra. Quem está entendendo o que eu estou falando? Amém. Então, quando se referia à igreja, nós falávamos sobre a igreja de Cristo. A igreja fundada, que tem como fundamento o ensino dos apóstolos. E esta igreja ela é católica, porque ela é universal. Ela se estende a todos aqueles que são salvos pelo mundo. E essa igreja, no seu início, na sua concepção, ela era essencialmente formada por pessoas de baixa renda, por pobres, por marginalizados. E assim ela perdurou por muito tempo. Pessoas foram perseguidas pela fé, por causa da fé, nos primeiros séculos, até então que surge o nosso querido amigo Constantino, imperador de Roma. Ele se converte, ela já contou a história semana passada por alto, e ele então transforma o cristianismo na religião oficial do império. E aí, irmãos, é uma coisa interessante que acontece. De uma religião perseguida, que vivia tendo que se reunir escondido, de repente o cristianismo se torna a religião oficial do império. E aquelas pessoas que se envolviam com o cristianismo, logicamente, tinham posições de honra e de destaque nesse próprio império. Então, você imagina o que acontece. Há uma mudança radical na dinâmica do dia a dia da igreja. Então, a conversão de Constantino e a transformação da igreja na religião, por assim dizer, oficial do império, muda a dinâmica existencial da igreja. E como consequência, vai mudando também a forma com que a igreja vai lidando com os seus princípios, os seus ensinamentos e os seus dogmas. É óbvio que ela vai se amoldando ao presente século para poder se encaixar às demandas e às necessidades da sociedade romana, e não só isso, mas do próprio imperador. Porque quando o imperador declara que a igreja, o cristianismo, a religião cristã é oficial, ele se torna a figura de maior autoridade sobre a igreja. Então essa igreja começa a se amoldar a uma série de práticas, né? E formar dogmas e doutrinas que são contrárias à questão da essência do cristianismo. E irmãos, o que acontece? Acontece que essa igreja ela vai se corrompendo ao longo do tempo. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? Em função da proximidade excessiva da igreja com o Estado e do domínio do Estado sobre a igreja, essa igreja começa a se corromper. Mas nós temos até então uma única igreja. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? Não existe mais de uma igreja, existe a igreja católica apostólica, ou apostólica e católica. Não existem mais igrejas. Existem sim líderes, que eram chamados bispos de determinadas cidades, que tinham autoridade, que tinham reconhecimento em honra, em detrimento dos demais. Então, quando você vai estudar a história da igreja, é muito interessante, porque você vai ver que no início da igreja, o bispo de Jerusalém gozou de muita autoridade, porque a igreja que estava em Jerusalém tinha essa honra por parte dos demais. Mas como Jerusalém foi sitiada, então essa igreja enfraquece.
E surgem então duas novas igrejas com muita força dentro do cristianismo, que é a igreja de Alexandria e a igreja de Antioquia. Todas as duas cidades do Oriente, não do Ocidente. Então nós tínhamos as igrejas que davam a característica doutrinária para o movimento, que era a igreja de Antioquia e Alexandria, e nós tínhamos a igreja de Roma, que era a igreja que ficava na sede, na cidade principal do Império Romano. Então nós tínhamos esse movimento, e durante muito tempo tentou-se fazer com que o bispo de Roma tivesse prevalência sobre os demais, e isso nunca foi aceito e reconhecido como tal. Na verdade, o padrão que a igreja adotou é que todos são iguais perante o Senhor e que existia um reconhecimento em honra, mas não uma autoridade sobre. Quem está entendendo o que eu estou falando? Então você tem uma igreja, uma única igreja, você não tem mais de uma igreja. No início ali, até o período de Constantino e pós-Constantino, você não tem mais de um movimento. Você tem a igreja cristã influenciada pelo Estado, né, com vários dogmas e ensinos equivocados entrando dentro dela, em função das demandas do Império e daquelas pessoas que estavam dentro do Império, e existiam bispos que tinham algo demais, mas não uma autoridade final, e sim a autoridade em honra. E eu insisto, no início da igreja, o foco da igreja estava no Oriente, Alexandria e Antioquia. E Roma, como sede do Império, tentava puxar para si a autoridade maior, reivindicando a sucessão apostólica, porque segundo Roma, Pedro foi o primeiro bispo de Roma, então a sucessão apostólica aconteceria a partir de Roma. Vocês estão entendendo, irmãos? É meio confuso, mas acho que vai dando para clarear um pouquinho a sua cabecinha, você vai entendendo um pouco melhor. Mas nunca aconteceu isso, porque na verdade a igreja ela nunca teve como base a autoridade suprema e maior sobre uma pessoa ou sobre um lugar. Ela sempre foi uma estrutura descentralizada mesmo. Isso sempre aconteceu. Mas com o passar do tempo, o que acontece, irmãos? Em função de questões históricas do Império Romano, o Império Romano ele se divide em Oriente e Ocidente, conflitos acontecem, tanto a igreja de Constantinopla, que é uma outra igreja que surge, porque Constantino estabelece uma igreja como base na sua cidade, na capital do Império, por assim dizer, como a igreja de Alexandria, a igreja de Antioquia, elas vão perdendo força, de uma certa forma, em detrimento dos seus próprios conflitos políticos, envolvendo a realidade política e geográfica da época. Então, à medida que isso vai acontecendo e as igrejas do Oriente vão se isolando, a igreja de Roma vai adquirindo mais força, mais poder e mais autoridade no Ocidente. Vocês estão entendendo? Até então, tem-se apenas uma igreja. E a tentativa constante da igreja de Roma de adquirir autoridade sobre as outras. Mas isso nunca foi possível, né? Nunca conseguiu. Chega um momento então em que a história caminha em que sentido? Em que há uma divisão efetiva do Império. E aí há uma divisão também na questão da igreja, é o que nós chamamos de um grande cisma. As igrejas do Oriente, a igreja de Roma, chama para si a autoridade maior, recebe o reconhecimento das demais igrejas, principalmente do Ocidente, mas o Oriente, as igrejas do Oriente não reconhecem a autoridade da igreja de Roma sobre elas. Então é o primeiro rompimento. Na verdade, o primeiro rompimento da igreja cristã não se dá na Reforma, se dá no rompimento entre a igreja do Ocidente e a igreja do Oriente. Então, quando nós falamos em reforma protestante, nós não estamos falando de um movimento que afetou a cristandade no mundo como um todo. Ela afetou a igreja do Ocidente, o movimento católico apostólico romano. Porque a parte deste movimento existe a igreja ortodoxa, queridos, que é a igreja do Oriente. Então, desde sempre, quando acontece a primeira divisão, nós temos de uma igreja que era uma, ela se transforma, por assim, em duas vertentes. A igreja ortodoxa e a igreja católica apostólica, que tem a sua base de autoridade maior em Roma. Essa igreja ortodoxa, ela caminha até hoje, independente, descolada da igreja do Ocidente.
Quem são esses ortodoxos? Tem os siríacos, tem os gregos, tem os coptas, tem várias ramificações. São igrejas que não se submeteram ao papado. Eles têm o patriarca deles, mas ele não tem uma posição de autoridade como papa. Ele é apenas um líder reconhecido e respeitado entre os demais líderes. Oi? Os coptas, por exemplo, pertencem àqueles decapitados no Egito que nós vimos aí há um tempo atrás. Eles pertencem ao movimento ortodoxo da igreja, a igreja que continua e existe no Oriente. Então a igreja ortodoxa não tem absolutamente nada a ver com o processo da reforma protestante, e ela rompe com a igreja católica de Roma em função do desejo de Roma de se estabelecer como autoridade final do cristianismo. E eles então não reconhecem isso, ok? E aí então essa igreja segue, e a igreja católica apostólica romana segue o seu caminho, e à medida que o tempo passa, cada vez mais ela vai se corrompendo. E ela vai se corrompendo em função de quê? Em função de uma série de demandas políticas, financeiras e outras mais que nós sabemos que foram acontecendo, como foi o caso das indulgências, por exemplo. O fato de você criar um caminho até para vender indulgências foi o que deu origem, assim, o estopim final para a reforma protestante. Chega então 1517, e aí então um monge católico, ele anuncia as suas teses, as suas 95 teses contra não só a questão da indulgência, mas outros princípios e ensinamentos equivocados da igreja apostólica, católica apostólica romana, que então já tinha autoridade maior sobre todas as igrejas. Ele prega contra esse romanismo, e aí então começa a reforma protestante. O que a reforma queria? Voltar às origens do cristianismo, voltar às origens da igreja. Essa era a intenção da reforma protestante. Lutero, quando ele lançou as suas teses, a intenção dele não era romper com a igreja, era reformar a igreja. A intenção dele não era criar uma outra ramificação, era retornar à origem de todas as coisas para que a igreja pudesse consertar o seu caminho histórico e doutrinário. Só que infelizmente isso não foi possível. E junto com Lutero nós tivemos outros grandes reformadores que funcionaram de uma certa forma até meio que em paralelo ao processo todo, como Calvino, John Knox, entre outros. Então o movimento da reforma, ele envolve muitas coisas, questões históricas, políticas também, né? É lógico, a gente não sabe que todo movimento de reforma ele tem aspectos políticos, mas a grande questão é que a partir do momento em que se estabelece a reforma, uma nova via surge. Então hoje, para que você entenda e compreenda bem, nós podemos falar em 3 vias históricas do cristianismo, tá bom? Nós podemos falar da igreja ortodoxa, que ela não tem absolutamente nada a ver com isso que nós estamos falando aqui. Nós podemos falar da igreja católica apostólica romana, e nós podemos falar das igrejas que nascem fruto da reforma protestante. São esses os 3 grandes movimentos cristãos que existem hoje, no mundo hoje, tá bom? Não existe nenhum outro movimento. Qualquer igreja cristã, ou que se diz cristã, ela está ligada a um desses ramos, sendo que alguns acreditam que as igrejas de características neopentecostais já são uma outra vertente que está surgindo. Vocês estão entendendo? Alguns já defendem que nós temos 3 ramos históricos, e de um desses ramos históricos, que é o ramo reformado, ao qual nós pertencemos, está surgindo uma quarta vertente, que seria o movimento neopentecostal. Alguns são a favor dessa ideia, outros não, mas enfim, nós temos como base do cristianismo no mundo 3 linhas, não mais do que 3 linhas. Então, e que tem muitas coisas em comum, queridos, tem muitas coisas que são similares, mudam em questões de ordem litúrgica, enfim, mas tem muitas coisas similares, mas nós temos esses 3 ramos. E a reforma, quando ela surge, ela cria todo um movimento de ruptura. E a Igreja Católica, percebendo
esse movimento de ruptura, a Igreja Católica lança o movimento de contra-reforma. Amém? Quem está entendendo o que eu estou falando? Amém. Quem está viajando no meio do caminho? Você tem o movimento da reforma, que ele surge não como um movimento organizado, mas ele surge como fruto de uma insatisfação coletiva. E como resposta ao movimento, à reforma, e aquilo que era defendido pela reforma, a Igreja Católica Apostólica Romana, ela lança um movimento de contra-reforma. E ela fortalece, ela consolida os seus princípios, os seus dogmas de fé, naquilo que nós chamamos de Concílio de Trento. Você que gosta de história, você vai poder ler lá, que é um concílio que define as bases da contra-reforma e se levanta contra o movimento da reforma. É no contexto da contra-reforma, em torno de 100 anos depois de Martinho Lutero, é que surge os 5 solas, irmãos. Entendeu? As máximas da reforma protestante que nós sabemos hoje que são 5, elas não surgem, não se sabe exatamente quem foi o primeiro que compilou isso, né? Mas ela surge como uma resposta à contra-reforma. A contra-reforma falou assim, nós que somos católicos apostólicos romanos, a Igreja Verdadeira de Cristo, cremos dessa forma. Então o movimento reformado se vê na necessidade e na obrigação de sintetizar a sua base de crença. Surgem então os 5 solas, e não apenas os 5 solas, mas algumas outras confissões de fé, como o Catecismo de Westminster, entre outros, entende? Mas os 5 solas, eles são, como é que eu posso dizer? São os princípios norteadores da fé reformada, que tem como objetivo resgatar a essência da Igreja de Cristo. Amém, irmãos? Não é algo que surge do nada, surge como uma resposta àquilo que a Igreja Católica estava ensinando. Então é importante nós entendermos que os solas, esses solas que nós temos falado, eles são proferidos, eles são ensinados como uma resposta à Igreja Católica. Então é importante nós entendermos isso. E nós entendemos a aplicação disso para nós nos dias de hoje. Amém? Os 5 solas, como nós já falamos, eles são sola fide, somente a fé. E é importante você entender a importância do sola, o somente. O sola gratia, ou somente a graça. Sola escritura, ou somente a escritura. Solus Christo, ou somente Cristo. E soli Deo glória, somente a Deus a glória. Ele resume a essência daquilo que as igrejas reformadas acreditam. Então, vamos dizer assim, que esses 5 solas são as máximas que resumem aquilo que nós, como igreja, acreditamos. Amém, irmãos? Amém. Porque nós, Comunidade Cristã Redenção, acreditamos nos valores, nos princípios norteadores da reforma, acreditamos na importância da reforma e queremos seguir uma doutrina ortodoxa. Nós não nos apegamos da doutrina ortodoxa sob nenhuma hipótese. Então, se você me perguntar, nós somos uma igreja que está ligada ao movimento da reforma, eu vou te dizer sim. Por quê? Porque nós cremos nos concílios fundantes, máximas da reforma, e porque nós preservamos a ortodoxia da igreja. Então, nesse sentido, nós somos uma igreja ortodoxa reformada. É claro que nós não somos uma igreja histórica, mas nós temos a nossa essência reformada. Quem entendeu o que eu estou falando? Igrejas históricas são a presbiteriana, fruto ali do movimento na Escócia. Nós temos a igreja batista, que alguns falam que vem antes da reforma, mas há controvérsias, enfim. Esses são os movimentos históricos, luteranismo, entre outros, anglicanismo e por aí vai. E hoje eu quero falar para vocês sobre sola gratia, para que nós possamos entrar um pouco nesse assunto. Quem entendeu aqui o fundo histórico do que eu estou falando? Eu sei que é meio confuso, irmãos, e eu nem sei se eu consegui me fazer entendido, mas o importante é você compreender que o movimento da reforma protestante, ele não acontece do nada. Ele não acontece simplesmente porque as pessoas querem se revoltar contra o sistema católico. Ele acontece porque há uma percepção do erro e um desejo de retornar à essência. Então, há uma tentativa de fazer isso a partir da instituição.
Mas como isso é rejeitado, então há um rompimento. E esse rompimento ele se reforça à medida que o tempo vai passando, como eu disse, a Contra-Reforma, e aí então estabelece-se todo um processo de divisão, não, de separação de fato, de verdade desses movimentos. Entenderam, irmãos? Sola Gratia. Abra sua Bíblia em Efésios 2. Efésios 2. Vamos ler o versículo 8 e 9. É interessante, irmãos, quando nós vamos ler, estudar a palavra de Deus, nós vamos ver que nós não sabemos muita coisa de Bíblia nem de doutrina cristã não, viu? Nós somos fracos nisso, viu? Efésios 2, versículo 8 e 9. A palavra de Deus diz assim, Efésios 2, 8 e 9. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. E isso não vem de vocês, é dom de Deus. Não por obras, para que ninguém se glorie. Amém? Segura esse texto aberto aí e eu quero explicar esse texto para você, porque esse é o texto, um dos textos básicos para nós entendermos o conceito de somente a graça. É importante você compreender que somente a graça, somente a fé e somente Cristo estão intimamente ligados à doutrina da salvação. Amém? Então, quando os reformados, eles defendem que somente através da graça de Deus nós somos salvos, eles estão lançando, irmãos, um contraponto à doutrina romana sobre salvação. Entende? Não é simplesmente uma ênfase em algo desnecessário. Porque dentro da concepção católica apostólica romana, como se dá a justificação? A justificação se dá através da graça e também pelos atos, pelas obras meritórias, pelas obras de mérito. Entende? Então, se você vai estudar lá o Concílio de Trento, ele reafirmou isso. Isso faz parte do dogma católico. Quando eu falo isso, irmãos, eu não estou aqui criticando a Igreja Católica. Eu estou simplesmente ressaltando o que a Igreja crê, a Igreja Católica crê, e o que nós, como cristãos, cremos. Simplesmente isso. A Igreja Católica diz o seguinte: o homem é salvo pela graça. Até aí, nós concordamos. Só que nós paramos aí. A Igreja Católica diz, ele é salvo pela graça, mas também é importante, fundamental e faz parte do seu processo de justificação as obras meritórias, as obras de mérito. O que eles entendem por obra de mérito? O batismo, por exemplo, é uma obra meritória. É através do batismo que você então entra para o corpo de Cristo, pertence à Igreja Católica e então você se torna salvo. Por isso, para um católico não há salvação fora da Igreja Católica Apostólica Romana. Você entendeu? Porque com o batismo você se torna parte daquela da Igreja de Cristo, né? Que tem como autoridade maior o bispo de Roma, e então você é salvo. Mas não é só isso, eles acreditam também que as boas obras, as boas ações, elas contribuem para o processo de salvação. Então o que a reforma faz? A reforma pega e fala assim, não, isso não existe. Isso não é assim que a coisa funciona. Não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia não diz que há uma interferência humana no processo de salvação. A Bíblia não fala que existe algo que o homem possa fazer para que ele seja salvo. E então entra o ensino do sola gratia, somente a fé. Então, por isso que é importante você compreender o contexto do somente, irmãos. E se nós pegarmos o texto que nós acabamos de ler, olha o que o texto diz. Diz assim, ó: pois vocês são salvos pela graça. Pelo quê? Graça. O que é graça, irmãos? Algo imerecido. Favor imerecido. É algo que você recebe de Deus e que você não tinha mérito nenhum para receber.
Então já começa aí. E aí fala o seguinte: nós somos salvos pela graça por meio da fé. E isso que é a salvação, não vem de vocês. Ela é dom de Deus. E ela não é por obras, para que ninguém se glorie. Vocês estão entendendo o que o texto está dizendo? Então, o texto bíblico em Efésios e vários outros textos da palavra de Deus se contrapõem de forma muito clara à doutrina católica de justificação. Porque para o católico, o homem é justificado, se torna justo diante de Deus pela obra de Cristo e pela prática das boas obras, pelo batismo e pela prática das boas obras. Vocês estão entendendo? Amém. Dentro da doutrina cristã, ortodoxa, protestante, reformada, como é que você quiser chamar, nós cremos que a salvação é obra única e exclusiva da graça de Deus. E o homem não pode fazer absolutamente nada para mudar essa realidade. A graça é a ação de Deus em direção, é o amor de Deus em direção ao homem. É o Deus agindo na vida do ser humano. Quem está entendendo o que eu estou falando? Isso é graça, irmãos. É uma livre ação de Deus em nossa direção. E a graça, queridos, e a graça, irmãos, preste atenção aqui, ó, uma coisa que eu quero que você compreenda. A Bíblia fala que o sacrifício de Jesus, ele foi feito por amor, como um favor imerecido por toda a humanidade. Jesus morre por amor incondicional a toda a humanidade. E a única forma de nós compreendermos esse sacrifício e nos apossarmos dos benefícios desse sacrifício é através da fé. Amém? Então nós não temos condições de entender a salvação se antes Deus não se mover em nossa direção através da graça. Quem entendeu? Amém. Por isso há uma diferença muito clara entre o que nós compreendemos sobre justificação e a Igreja Católica compreende sobre justificação. Nós acreditamos que a justificação em Cristo foi o Deus perfeito ocupando o nosso lugar. Nós não tínhamos condições de responder às altas exigências de Deus. Então Jesus, ele toma o nosso lugar. E ele então imputa a sua justiça a nós. Se você estava aqui na semana passada, você viu o videozinho que a Elza colocou. Quando chega ali na hora do livrinho, Jesus vai para a balança. Ele não deixa o homem ir, ele vai. Porque na verdade não é que ele torna o homem justo, por assim dizer. Ele justifica o homem pela sua própria ação. Você está entendendo o que eu quero dizer? A justiça de Deus é imputada sobre o homem por causa da ação de Jesus Cristo. Não é porque existe justiça em nós, não é porque existe bem em nós, mas porque alguém assumiu o nosso lugar e a nossa culpa. Essa é a essência da doutrina da salvação, da doutrina da graça para nós cristãos. Então é importante nós compreendermos isso. E a graça, irmãos, o favor imerecido de Deus, ele se manifesta como graça comum. É importante você compreender isso. O que seria essa graça comum? É a revelação de Deus para todos os homens, para todo ser humano. A Bíblia diz que Deus se manifesta ao homem através da natureza, das coisas criadas, sim ou não? Sim. Então é importante nós entendermos que mesmo o homem caído, tendo a sua natureza pecaminosa, ele manifesta em muitos aspectos atributos de Deus, devido à graça comum. Quem entendeu o que eu estou falando? É mais ou menos assim, quando você vê uma composição de Beethoven, para quem gosta de música clássica. Beethoven não era cristão, quando se sabe, não era um homem redimido, mas você se encanta com a obra que ele produz. Por quê? Porque a manifestação de Deus através do homem, quer seja ímpio ou regenerado. Então nós precisamos compreender o conceito da graça comum, porque ela se estende a todos. Então por isso é possível sim um homem que não conhece a Deus, um ímpio, manifestar sobre alguns aspectos a glória de Deus. É possível, porque a graça comum permite isso.
E nós também entendemos a graça regeneradora, esta graça para a salvação, que é fruto do sacrifício de Jesus Cristo na cruz por nós. Essa graça que abre os olhos do homem e faz o homem enxergar a realidade espiritual. A graça que é a ação de Deus em direção ao homem, não do homem em direção a Deus. Entende o que eu quero dizer? Então é importante nós compreendermos o termo graça, sola graça, por causa disso, irmãos. Porque quando nós falamos que somente a graça é que age em nós, nós estamos falando exatamente isso, que Deus, Ele, e tão somente Ele, pode ir até o homem e abrir os olhos do homem, para que este homem, contemplando a glória de Deus, o sacrifício de Jesus na cruz, responda em fé a esse sacrifício. Quem está entendendo o que eu estou falando? Amém. Amém, irmãos? Por isso nós não podemos falar sobre alguns aspectos em eu aceitei a Cristo, ou nasci como um ato primeiro do homem indo em direção a Deus, porque isso não é verdadeiro. A salvação é uma ação primeira de Deus em direção ao homem. E o homem responde em fé. Se Deus não fizer, nós não podemos produzir. Porque é somente pela graça, irmãos. Você está entendendo isso? Quem está entendendo isso? Agora eu quero que você pense um pouco sobre a questão da graça. Eu falei bem rápido aqui, para que você entenda. Então o ensino é basicamente o seguinte: nós temos o conceito de justificação. Nos tornamos justos. Somos ímpios, a nossa natureza é pecaminosa. Todos, a Bíblia fala, todos pecados destituídos estão da glória de Deus. É isso que o texto em Efésios no começo diz. Não é nem o justo, né? Todos estão mortos nos seus delitos e pecados. E a justiça de Deus é imputada sobre nós pelo sacrifício de Jesus. Não que nós sejamos revestidos e nos tornamos justos, mas somos justificados por Ele, porque Ele assume o nosso lugar. E é uma ação do amor de Deus em direção ao homem. E o homem não pode fazer nada nesse sentido. Enquanto a Igreja Católica diz que essa justificação, ela acontece como uma fusão, por assim dizer, entre graça, obras, batismo, ou seja, inserção no corpo de Cristo, por assim dizer, nós acreditamos de uma forma completamente diferente. Somos justificados tão somente pela graça, mediante a fé. Amém? E é uma coisa importante dizer sobre a fé, irmãos, olha para mim. A fé, que foi falado semana passada, você só pode ter fé se Deus abrir os seus olhos. Você entendeu? Quem entendeu o que eu estou falando? Amém. E eu não vou entrar aqui na questão, que é uma questão teológica muito complexa, entre graça preveniente e graça irresistível, que são duas linhas de pensamento teológico que não vem ao caso para mim nesse momento. A única coisa que eu posso te dizer é que o homem só consegue crer porque antes Deus tocou a sua vida para que ele pudesse enxergar a realidade espiritual. Sem isso, ele não creria. Sem isso, eu e você estaríamos condenados eternamente ao inferno. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? Então nós desconstruímos toda a base humanista do cristianismo, toda a base humanista do nosso sistema de fé, e introjetamos um conceito que nós nos esquecemos. E aí eu gostaria de ressaltar isso para você aqui. Quando nós falamos em somente a graça, nós estamos reforçando a compreensão da soberania de Deus. Amém, irmãos? Deus é soberano. O que significa, irmãos? Que tudo, absolutamente tudo, está sob o controle de Deus e sobre a sua soberana decisão. Nada neste mundo acontece sem a ordem, sem a permissão do Deus Todo-Poderoso. Amém. Amém? Amém. O ensino sola fide e sola gratia aponta, e solo Cristo aponta para isso. Que nada, o homem não pode fazer absolutamente nada. Nem mesmo crer, o homem tem a capacidade de crer, se Deus não for em direção a Ele. Então o que nós estamos reforçando? Nós estamos quebrando a base humanista das nossas crenças, da nossa fé evangélica dos nossos dias, e estamos ressaltando a soberania de Deus. Deus é soberano. Deus
Deus age no meio da igreja. É a vontade de Deus manifesta entre os homens que importa. Quem está entendendo, irmãos? Sim. A Sola Gratia fala disso. De um Deus que não abriu mão do seu direito de exercer autoridade plena e abundante sobre a terra. Ele é onipotente. Amém? Todo o poder está nas mãos de Deus. Amém. Precisa mudar a nossa forma de entender o cristianismo, irmãos. Nós precisamos começar a compreender a dinâmica cristã sobre a ótica de que somos salvos mediante a graça, né? Pela graça mediante a fé. Que nós não temos a menor condição de produzir espiritualmente nada se o Senhor não tiver misericórdia de nós. Então, quando eu falo sola gratia, para mim, a primeira coisa que me vem à mente é um confronto ao humanismo desenfreado dos nossos dias e uma exaltação da soberania de Deus. Quem compreende o que eu estou dizendo? Mas não é só isso, querido. Quando nós falamos somente a graça, nós estamos falando também sobre a quebra do orgulho humano. Amém? Amém, irmãos? Amém. Tudo que recebemos de Deus é fruto do seu amor incondicional e gracioso. Nada podemos fazer para manipular a Deus, e isso confronta o nosso orgulho. Quando você entende a doutrina da graça, quando você entende de fato a doutrina da graça de Deus, o seu orgulho é confrontado. Por quê? Porque você percebe que não existe nada que você faça que consiga mexer com o emocional de Deus, por assim dizer. Não existe nada que você faça que seja algo que Deus precise. Não existe nada em nós que Deus tenha necessidade, irmãos. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? Absolutamente nada. Somos salvos pela graça mediante a fé. O orgulho humano coloca o homem como centro da espiritualidade cristã. Entende o que eu quero dizer? E nós começamos a ser os regentes da fé. Então nós pensamos assim: Deus precisa de mim, Deus não precisa de mim, de você. Pare com isso. Deus não precisa, porque daí nós começamos a colocar Deus como refém de nós mesmos. Deus não precisa. Isso é a ação do orgulho humano que faz o homem pensar isso. Ah, Deus está carente lá no céu e Ele precisa desesperadamente dos nossos louvores. Irmãos, quem precisa adorar a Deus somos nós, para reconhecermos quem Ele é, e assim, gradativamente, sendo formado em nós a imagem e semelhança dEle. Porque Deus, com a adoração do homem ou sem a adoração do homem, Ele continua sendo Deus. Ele permanece inalterado. Nada muda. Então, quando nós falamos somente a graça, somente a fé, somente Cristo, nós estamos falando: Deus é soberano sobre todas as coisas. E a soberania de Deus confronta o orgulho do homem, confronta essa tendência do homem de se achar mais importante do que de fato ele é. Se você me pergunta, nós somos amados por Deus? Eu vou te responder: nós somos amados por Deus. Porque a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Nós somos amados por Deus. Mas existe uma necessidade existencial na figura de Deus, na pessoa de Deus com relação ao homem? Deus se coloca como dependente do homem em alguma circunstância? Não. A relação do homem com Deus e de Deus com o homem é sempre uma relação do maior para o menor, irmãos. Daquele que é para aqueles que não são. Entende o que eu quero dizer? E quando nós começamos a colocar obras do mérito humano como fatores essenciais de salvação, nós estamos dizendo que há algo bom em nós, que nós podemos oferecer para Deus. Sim ou não? Se eu digo, as minhas boas obras, a graça, juntamente com as minhas boas obras, elas permitem que eu seja salvo, então eu estou acreditando
as minhas boas obras um valor maior do que elas têm. E na verdade, dentro do ensino cristão, aquele que é salvo pratica a boa obra. Amém? Boa obra não é... Boa obra é consequência da salvação e não produtora de salvação. E nós precisamos entender que Deus quer quebrar o orgulho humano, queridos. Essa necessidade do homem de estar no centro de todas as coisas. O nosso culto é egocêntrico. Sim ou não? O culto cristão é egocêntrico. Se você vê nos últimos anos, a maior parte das músicas que fazem sucesso diz respeito ao homem e às suas necessidades. Elas não reforçam a glória e a santidade de Deus e a dependência de Deus, do homem de Deus, e sim aquilo que o homem quer receber do Altíssimo. E como se Deus estivesse desesperado, correndo atrás do homem para receber uma gotinha de atenção e amor, porque o culto é egocêntrico. Vocês estão entendendo? Somente a graça, somente a fé, somente Cristo mostra que essa tradição está errada, irmãos. Mostra que esse ensino deturpou a mentalidade do povo de Deus. Você já reparou quando você vem para o culto? Eu estou tentando trazer implicações práticas do somente a graça para o dia de hoje. Você reparou que você vem para o culto e você pensa assim: o culto foi uma bênção. Aí você pergunta para o irmão: por que ele foi uma bênção? Porque eu senti alguma coisa. Porque Deus falou comigo. Porque eu fui abençoado. Porque eu estava mal, alguém orou por mim e Deus falou comigo. Onde está a centralidade de Cristo, da graça, da fé nisso, irmãos? O culto, ele é para adorar a Deus. Não é para que você sinta nada. Se você sentir, louvado seja o Senhor. Mas o culto é uma ação de fé em direção ao Deus que você serve. Amém. Amém. Entende? Não depende de circunstância externa nenhuma para que você o adore. No culto congregacional que eu estou falando. Mas a nossa mentalidade é tão romanizada e tão humanizada que nós ainda atribuímos valor às nossas ações. Valor este que Deus não atribui. Quem está entendendo o que eu estou falando, irmãos? Levante a mãozinha assim. Então, quando nós ensinamos sobre a graça de Deus, nós estamos falando que Deus decidiu, por amor incondicional. Amor qual? É incondicional, viu, irmão? Porque tem que ser amor incondicional para salvar a raça humana. Por amor incondicional, enviar Jesus para morrer na cruz, para que nós fôssemos feitos justiça de Deus, para que a justiça de Deus fosse imputada sobre nós. Só podemos compreender a graça abertos pelo próprio Deus, e então pela fé enxergamos o sacrifício de Cristo na cruz. E não há absolutamente nada que o homem faça para produzir isso. Deus é soberano. Deus quer quebrar o orgulho do homem, a arrogância do homem, a forma restrita do homem entender a dinâmica entre Deus e a sua criação, através da compreensão da graça. Amém, irmãos? Amém. Você compreende isso? Mas a graça também tem uma implicação muito interessante, porque a graça, somente a graça, irmãos, não anula o ensino sobre vida de santidade, amém? O que eu estou dizendo para você aqui é assim, ó, não há nada que você possa fazer para você ser salvo. Amém, é verdade. Nada. Nenhuma boa ação sua é suficiente para você ser salvo, é verdade, é isso que a Bíblia diz. Então você pode pensar assim: eu sou salvo pela graça, favor imerecido alcançou a minha vida e eu paro por aí. Não, irmãos. Quando uma pessoa é alcançada pela graça de Deus, os olhos são abertos e ela responde em fé ao apelo do Senhor, por assim dizer, ao chamado de Cristo, de Deus em Cristo Jesus, ela é conduzida pelo próprio Espírito Santo de Deus a viver, ela é impulsionada e capacitada por Deus a viver uma vida de santidade.
para refletir assim a glória de Deus. Quem entende o que eu estou falando? Então, quando nós entendemos o conceito de somente a graça, nós sabemos que a ação regeneradora de Deus em nós, pelo sacrifício de Jesus, vai aperfeiçoar em nós as boas obras. As boas obras não serão fator primordial de salvação, serão uma consequência da salvação. Quem entendeu? Amém. Então deixa eu te falar um negócio. Cristão de verdade pratica boas obras. Vou repetir para você. Cristão de verdade pratica boas obras. Amém. Boas obras humanitárias e boas obras de santidade, de vida santa. Alguém que se utiliza do ensino sobre a graça para pecar é porque não conheceu a Deus e entendeu um conceito distorcido da graça. Logo, não é salvo. Porque a salvação leva o homem a desejar a santidade de Deus. A santidade de Deus nele e a santidade de Deus através dele. Quem entendeu, irmãos? Porque a santidade, deixa eu explicar isso aqui para que a gente consiga fechar esse assunto. Quando nós falamos em santidade, nós somos místicos. O brasileiro é místico. Eu e você temos uma tendência ao misticismo. Nós achamos que santidade é um conceito altamente espiritual. Então nós criamos as nossas bolhas, as nossas redomas de vidro, entramos ali dentro e não nos misturamos com o mundo, não nos deixamos contaminar com eles. Misericórdia, esse povo pecador, a ponto de queremos impor a moralidade cristã a uma sociedade não cristã, o que para mim é uma coisa estúpida. Esse é o meu ponto de vista. Uma sociedade, o que nós temos que levar para uma sociedade caída é a palavra de redenção. A moralidade diz respeito ao cristão e não ao mundo. Entenderam? Exigir do mundo que ele pratique a moralidade judaico-cristã é estúpido. Porque é o homem regenerado que pode fazer isso. Entende? Para que ele seja então sal da terra e luz do mundo. Para que ele possa brilhar a luz de Cristo na vida dele e os outros possam ver. Então nós criamos um conceito de santidade e a graça de Deus quebra isso. Um conceito de santidade onde nós nos isolamos. Eu sou santo porque eu estou cuidando da minha salvação. Eu sou santo porque eu não quero ser rejeitado por Deus. Eu sou santo porque eu estou fazendo a minha parte. Eu sou santo porque eu preciso ser santo, senão Deus vai me castigar. Vocês estão entendendo? Isso tem herança, irmãos, nas nossas tradições religiosas mais profundas e estúpidas. Porque a santidade de Deus é para se manifestar em nós. Amém? Amém. E por que ela precisa se manifestar em nós? Em nós. Deus tem que moldar a nossa vida. A ação do Espírito Santo de Deus tem que ser uma ação regeneradora e transformadora em nós. Depois que conhecemos a Deus pela graça, somos regenerados e transformados pelo Espírito. E dia após dia somos levados a uma vida de santidade. Esta ação de Deus em nós tem um objetivo. O objetivo é que Deus seja visto, então, através de nós. Vocês entenderam? Então, quando nós usamos o ensino sobre a graça para justificar o pecado, sou salvo pela graça, e hoje está na moda isso, né? O conceito de hipergraça, as pessoas falam assim, não, é a graça, nós não somos legalistas mais, né? A igreja é legalista, vamos fugir do legalismo, a graça, eu sou salvo pela graça, e aí está mais para a pessoa se esbaldar no seu pecado. Eu te falo, quem pensa assim, não sabe quem Deus é. Porque quem conhece a Deus, ama a Deus e ama a santidade de Deus. Deseja a santidade de Deus na sua vida, para que essa santidade se manifeste através de nós. Somos o sal da terra e a luz do mundo, irmãos. Essa luz
Ela precisa brilhar para que os outros vejam. Glória a Deus. Amém? Amém. Para que o mundo caído entenda que há redenção em Cristo. E então redimidos possam viver a vida segundo os padrões de Deus. Então a santidade é em nós e através de nós. Mas como essa santidade se manifesta, irmãos? Ela se manifesta só através dos nossos comportamentos religiosos? Somos santos como nos encaixamos a um sistema de doutrinas e regras da igreja? Aí eu não ouço música do mundo, por isso eu sou santo, tá? Mas está lá vendo vídeo pornográfico. Ô, santidade abençoada, viu? É isso, irmãos. Santidade se dá através da nossa percepção sobre o mundo e a necessidade do mundo de Deus. Quando nós olhamos, nós somos transformados, redimidos e santificados no Senhor, e nós olhamos para um mundo caído, sem Deus, desesperançado, e o nosso olhar não é um olhar de reprovação, mas é um olhar de amor. Então a santidade de Deus que está em nós começa então de forma concreta a se manifestar para esse mundo. Quem entendeu o que eu estou falando? Glória a Deus. Mas se nós estamos cheios de ódio, cheios de raiva, cheios de preconceito, cheios de mentalidades equivocadas na nossa mente, como as pessoas verão a Jesus através de nós? Me responda, irmão. Como? O que elas vão ver? Uma caricatura do Cristo. Elas verão algo que não é Jesus, que não é a graça, que não é a fé. Elas verão outra coisa. Então, quando nós trazemos o ensino de Deus, e a reforma fez isso, quando a reforma se levanta, Lutero se levanta, o justo viverá pela fé. E então ele começa a entender que não há outro caminho para chegar a Deus senão pela fé. E ele então começa a lhe dar início ao processo da reforma, abre os nossos olhos e muitas coisas começam a acontecer. E nós precisamos trazer esses ensinos da reforma para os dias de hoje. Amém, irmãos? Pela graça, mediante a fé. E isso não vem de nós, é dom gratuito de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie na presença do Senhor. Então, isso coloca o homem no seu devido lugar. Isso coloca Deus no seu lugar de honra e o homem no seu lugar de servo. E mostra ao homem que o que nos cabe é, diante desta graça, viver em santidade, para que Deus seja conhecido através de nós. Sola Gratia fala sobre isso. Não podemos fazer nada, mas Deus fez tudo por nós e fez por amor. Não somos merecedores, mas Ele mesmo assim nos amou. Por isso o amor dele é incondicional. Aleluia. Amém? Glória a Deus. Quem entendeu o que eu estou falando? Amém. Então, quando nós entramos no ensino da reforma, e aqui eu tentei trazer para vocês um contexto rápido, um contexto histórico bem rápido, e também um contexto teológico bem rápido, porque essa máxima sola gratia, mas a minha intenção é que você pudesse trazer isso com aplicação prática no dia de hoje. Como que nós podemos encarar esse ensino hoje? Amém, irmãos? Eu queria terminar essa mensagem dizendo que Deus fez por nós, irmãos, aquilo que nós de nenhuma outra forma poderíamos fazer. Se Deus não fizesse, eu e você estaríamos condenados ao inferno. Você entende isso? Amém. Você podia ser a melhor pessoa do mundo. Você podia vender todos os seus bens e dar aos pobres. Você podia viver uma vida casta. E mesmo assim você estaria condenado no inferno. Deus amou o mundo de tal maneira que o seu Filho, unigênito, todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida. Essa é a mensagem da graça de Deus. Glória a Deus. E por incrível que pareça, essa é a mensagem que nós celebramos na ceia do Senhor. Um Deus que nos amou e fez uma aliança conosco e nos imputou uma justiça que nós não tínhamos. Amém? Amém. Que isso mude a nossa forma de entender, ver e viver o cristianismo. Porque hoje nós não temos feito as coisas certas, porque não temos entendido a verdade como ela é. E por isso temos nos perdido. Que Deus tenha misericórdia da sua igreja
Que Deus tenha misericórdia de nós e que Deus nos aperfeiçoe segundo a sua palavra. Em nome de Jesus. Amém? Amém. Fique